Na contemporaneidade, a busca pelo físico ideal vem exercendo maior influência na sociedade. Essa busca estabelece normas estreitas de beleza que a população em geral se esforça para aderir. Infelizmente, isso muitas vezes pode levar a uma percepção distorcida da imagem corporal entre diferentes grupos sociais. O resultado é um efetivo prejudicial na autoconfiança dos jovens, ocorrendo assim o desenvolvimento dos distúrbios alimentares, que são caracterizados como alterações graves no comportamento alimentar. Vamos falar um pouco de cada um desses transtornos. A anorexia. A anorexia é um transtorno em que a pessoa tem um medo excessivo de ganhar peso, desenvolvendo restrição alimentar e redução no consumo de alimentos, o que leva a uma perda significativa de peso sem que a pessoa note. Isso acontece porque a pessoa apresenta distorção de imagem. A bulimia. A bulimia é caracterizada por episódios frequentes de compulsão alimentar, nos quais há um grande consumo de comida, seguido de comportamentos compensatórios inadequados, como forçar o vômito. E a compulsão alimentar também se caracteriza por episódios frequentes de comer exageradamente, mesmo quando não se tem fome. Qual a importância de uma alimentação balanceada? A alimentação balanceada, ela vai trazer para o teu organismo macro e micronutrientes que são necessários para que o organismo funcione de maneira adequada. A mente funcione, o coração funcione bem, cada sistema do organismo vai funcionar bem se tiver os micro e macronutrientes necessários. E qual a sua visão profissional sobre os distúrbios alimentares? Bem, a minha visão profissional, que eu tenho de experiência e também de estudo, é que ela está muito relacionada às redes sociais, à influência externa, né? Então, geralmente, como se pode dizer, essas compulsão alimentar, bulimia, anorexia nervosa, geralmente acontece entre faixa de 15 a 25 anos, e geralmente é o público feminino maior, mas porém, hoje também a proporção também está sendo de homens também, né? Então, está crescendo, tem um estudo também fala que está crescendo em cerca de 60% a 63%, mas no público masculino também. Tanto a parte estética, emagrecimento, como também de a compulsão por ganho de massa muscular, alguma coisa do tipo. Preocupação com o físico em geral. Sim. E como esses transtornos afetam o físico? Bem, se a gente tratar de maneira separada, a anorexia nervosa, por exemplo, a pessoa tem preocupação com ter um baixo peso. Também a estratégia bem no estado nutricional, bem degradante, bem baixo de peso, ainda assim ela continua com a preocupação e na visão dela, como se ela estivesse olhando com óculos que não são dela, uma visão que não é dela. Então ela olha e sempre se vê muito magra. Então a anorexia nervosa, já a bulimia já vai trazer outro aspecto diferente. A pessoa ela vomita, ela, por exemplo, ela come excessivamente, no descontrole emocional, algo do tipo, ela come excessivamente e depois ela vomita. Ela usa até laxantes, diuréticos para poder causar esse efeito. Você já tratou algum paciente com bulimia, anorexia ou compulsão alimentar? Os três grupos já, mas meu principal público tem sido compulsão alimentar. E como foi o processo? O processo, muitas das vezes, o paciente ele não diz que tem um problema, a gente nota os sinais. Então a gente às vezes pede um encaminhamento, se ele não está tendo acompanhamento com psicólogo, encaminha ele com psicólogo, que a gente possa estar trabalhando junto desses profissionais, psicólogo e nutricionista. E às vezes pode ser o caso também do psiquiatra também trabalhar junto, porque geralmente esses transtornos alimentares, esses distúrbios alimentares estão relacionados com a psique humana, estão relacionados com o meio externo, a preocupação posterior, por exemplo. Essa faixa de 12 até 25 anos é a fase mais ou menos ali que pega a adolescência e um pouquinho da fase da vida adulta, né? Então tem-se uma preocupação muito com a aparência, por exemplo, às vezes as pessoas enxergam um personagem como algo ideal para ela. Por exemplo, um cantor, por exemplo, um fisiculturista, uma pessoa, um modelo. Então ele enxerga aquele um alvo, e sendo que ele é um ser humano completamente diferente, né? Cada um tem a sua beleza, tem suas peculiaridades. Qual é o tratamento? O tratamento ele constitui nesse apoio tanto da família quanto do psicólogo,
e o nutricionista junto, esses três, né? Não adianta só o profissional, o nutricionista, o psicólogo, e se não tiver o apoio familiar também. Sim. É importante lembrar que os distúrbios alimentares podem ter uma origem multifatorial, ou seja, diversas causas podem estar envolvidas no seu desenvolvimento. Isso inclui influências culturais e sociais negativas que valorizam a magreza excessiva e a aparência física como um sinal de sucesso e desejabilidade. Pressões familiares ou de amigos para atender a um padrão de beleza e de peso, ou também uma história de abuso emocional, físico ou sexual. Fatores biológicos como predisposição genética a distúrbios alimentares. Com o maior deles se destaca o bullying na infância, pois ele promove o desenvolvimento de problemas emocionais que podem influenciar a relação de criança com a comida. Na sociedade contemporânea, a mídia tem sido um dos principais fatores para a obsessão do corpo perfeito, pois ela promove padrões de beleza inatingíveis e idealizados, o que leva as pessoas a se sentirem insatisfeitas com seus corpos. E isso pode ser especialmente prejudicial para jovens e adolescentes, que estão em uma fase de desenvolvimento crítico e são mais vulneráveis à pressão social. As imagens na mídia também podem incentivar comportamentos alimentares nocivos, como dietas extremas e restrição alimentar excessiva. Artigos, vídeos e programas de TV que promovem dietas da moda e corpos magros podem aumentar o risco de desenvolvimento de transtornos alimentares entre aqueles que têm propensão a eles. Ademais, a mídia pode promover a obsessão pela comida e pelo peso, o que pode levar a comportamentos desordenados como a compulsão alimentar, purgação e exercícios em excesso. Em vista a esses fatores, é de extrema importância o jovem ter uma alimentação balanceada desde a maternidade, pois desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico e mental da criança desde o início da vida. Quando a mãe adota uma alimentação saudável durante a gestação, ela fornece ao feto os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento adequado. Durante a infância, é importante que a criança seja exposta a uma variedade de alimentos saudáveis e balanceados, para que ela possa desenvolver uma relação positiva com a comida, aprender a apreciar sabores diferentes e entender a importância de uma alimentação nutritiva. Ao criar boas relações com a comida, a criança tem mais chances de desenvolver hábitos alimentares e saudáveis e evitar esses distúrbios alimentares. A relação dos distúrbios alimentares com as doenças afetivas. Os transtornos alimentares estão relacionados às doenças afetivas devido à forte influência do estado emocional sobre a alimentação. Pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, estresse, baixa autoestima e outras doenças afetivas podem recorrer à comida ou à restrição alimentar como forma de lidar com seus problemas emocionais. Por exemplo, indivíduos deprimidos podem utilizar alimentos açucarados para a forma de aliviar temporariamente seus sintomas. Já pessoas com transtornos de ansiedade podem ter crises alimentares onde comem de uma forma descontrolada e compulsiva. Por outro lado, a restrição alimentar pode ser uma forma de controle para as pessoas com baixa autoestima e problemas de imagem corporal. O quadro pode se agravar e levar a transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia, quando a pessoa passa a utilizar a alimentação como uma forma de controle emocional. Portanto, é importante que os distúrbios alimentares sejam abordados juntamente com o tratamento de doenças afetivas, tendo em vista a relação entre ambos e a necessidade de trabalhar a saúde emocional para a prevenção e tratamento dos distúrbios alimentares. Por fim, é de extrema necessidade o tratamento correto desses distúrbios alimentares para recuperar a saúde física e mental e para manter o estilo de vida alimentar saudável e equilibrado, pois, sem o tratamento adequado, esses problemas podem persistir por anos e prejudicar significativamente a qualidade de vida das pessoas afetadas. Os transtornos alimentares, eles são caracterizados por uma série de comportamentos disfuncionais em relação à comida. A gente pode identificar também os transtornos alimentares através de uma alteração persistente ali na alimentação, na forma desse indivíduo se alimentar. Tanto o excesso quanto a falta,
eles podem se configurar em um transtorno alimentar. A gente tem como, por exemplo, a própria bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar. A depressão e a ansiedade, ela não tem uma relação direta com os transtornos alimentares. Como assim, Bruna? Ou seja, não é porque você tem ansiedade ou depressão que você vai desenvolver um transtorno alimentar, mas o contrário faz sentido. Quando você tem um transtorno alimentar, né, um distúrbio ali com a alimentação, você pode desenvolver, né, tanto a anorexia quanto a bulimia, a compulsão alimentar, e dentro disso você pode desenvolver sintomas, né, como a melancolia, o próprio sintoma depressivo, a própria ansiedade. Então, a gente tem muitas pessoas que possuem dentro dos transtornos alimentares comorbidades como o próprio transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada. Então, o transtorno alimentar ele pode te levar a essas doenças psiquiátricas, sim. O tratamento, né, de pessoas que possuem o transtorno alimentar, ele é fundamental. E é muito importante a gente entender a importância de ter uma equipe multidisciplinar, né, envolvida ali no tratamento desse indivíduo. E quando eu falo de equipe multidisciplinar, eu entro em contato com o psicólogo, com o próprio nutricionista, com o próprio psiquiatra e até mesmo com médicos, né, o endócrino, algum tipo de médico especialista que pode tratar diretamente ali com aquela necessidade. Então, é muito importante que exista o tratamento em conjunto desses profissionais, porque como a gente fala de transtorno, de um distúrbio alimentar, ele não funciona apenas com um tipo de tratamento. Então, às vezes a pessoa procura um profissional e esse profissional ele direciona para os outros. Então, assim, essa rede de profissionais, ela ajuda muito esse indivíduo a ter uma qualidade de vida melhor e até mesmo tratar esse transtorno alimentar. O suporte familiar nesse processo do tratamento, né, da pessoa com transtorno alimentar é fundamental para que ela possa alcançar ali a melhora significativa. Então, não adianta você ter ali inúmeros profissionais dedicados ao tratamento, o próprio paciente ali engajado e a família não contribuir para aquele tratamento. E como que essa família pode contribuir? Primeiro de tudo, né, se colocando ali sempre à disposição para ajudar nesse processo ali, com custo ou qualquer outra necessidade que for necessária. Ajudar também esse indivíduo dentro de casa, dentro do lar, porque possivelmente, né, os profissionais vão passar ali algumas formas de tratamento comportamental também, além da medicamentosa. E também ajudar esse indivíduo dando suporte emocional, falando que está ali disponível para ele, né, sempre atento às necessidades. Então, esse suporte ele ajuda em 100% no tratamento.